Mariana Schmidt, autora do Mortes Vitorianas, Corpos, Luto e Vestuário. O Mortes Vitorianas ele é resultado de uma pesquisa de mestrado que foi na área de História do Vestuário. Uma área que ainda é relativamente nova aqui no Brasil, então as pesquisas feitas por historiadores e pesquisadores brasileiros ainda são muito iniciais, né? Ainda a gente não tem uma tradição muito grande nessa área. E logo que eu comecei os meus estudos na moda, no vestuário, me interessou muito o século XIX, é um século encantador para quem é desses temas. E eu também acabei também num interesse paralelo, comecei a me interessar por questões relativas ao entendimento da morte naquele momento, né, específico da sociedade burguesa, capitalista, né, todo um novo sentido que a morte adquire nesse momento histórico e o quanto o vestuário acabava sofrendo um pouco essa influência dessa nova concepção de morte, principalmente nas utilizações do vestuário de luto. O século XIX ele é conhecido como um período em que as regras do vestuário e da moda foram muito rígidas. E isso acaba afetando também o vestuário fúnebre, o vestuário usado nesses momentos do pós-morte. E então eu acabei me aprofundando nesses assuntos então, bom, além de tentar entender um pouco a questão da moda, das separações entre gênero que acontece nesse período e das utilizações do vestuário de luto, eu também faço ali uma análise sobre as concepções de morte no século XIX, sobre um tipo de novo apego ao corpo morto que se desenvolve nesse período e que se manifesta, por exemplo, na nova maneira em que os cemitérios são feitos, são construídos e, por exemplo, na prática das fotografias pós-mortem, as fotografias em que são retratadas pessoas mortas já. Então é um estudo um pouco abrangente sobre essa questão da morte, mas que acho que vem preencher aí uma lacuna na falta desses temas na área da historiografia. Vitoriana, bom, o termo mesmo é proveniente da Rainha Vitória da Inglaterra, né, a monarca que assume em 1837. E que, por ter um comportamento, apesar de ser uma aristocrata, né, por ter um comportamento já muito relacionado aos valores burgueses do período, ela acaba nomeando todo esse século. Então a gente fala assim, né, comumente na linguagem historiográfica, o período vitoriano, e ele já automaticamente é um sinônimo de século XIX. Então, na verdade, eu uso aí esse termo, né, nomeando aí o que eu estou chamando de mortes vitorianas, né, todos os sentidos da morte nesse período do século XIX. Em relação ao luto, já tem um uso anterior. Sabe-se que pelo menos no final da Idade Média ele já é considerado assim, o vestuário oficial, a cor oficial do luto. No entanto, tem uma questão interessante da roupa na cor preta no século XIX, porque cada vez mais vai sendo adotada como uma cor adequada ao vestuário masculino. E, por oposição, as mulheres usam menos o preto. Então, os homens começam a se vestir com cores muito sóbrias a partir do século XIX. Na segunda metade do século XIX, há uma predominância do preto, principalmente nisso que vai ficar conhecido como terno, né, que é o traje masculino por excelência a partir dessa época. E para as mulheres, não. O vestuário ideal era um vestuário mais colorido, mais leve, que não remetesse a esse uso do luto. No entanto, o vestuário de luto feminino ele é muito regrado. Então, ao mesmo tempo que se evitava usar essa cor em períodos não lutuosos, no luto as mulheres tinham que seguir regras muito estritas do uso desse preto, da mistura do preto com outras cores, quando isso era possível ou não. Então, tem umas questões interessantes também aí sobre o uso do preto, que eu desenvolvo mais no livro.